Fala pessoal, bem-vindos ao canal Turista Faminto com mais um vídeo falando sobre planejamento de imigração. Se você chegou aqui agora, é o famoso paraquedista do YouTube, né? Caiu de paraquedas aqui no canal nesse vídeo. Eu te aconselho a você dar uma olhadinha na playlist de imigração, porque a gente falou uma série de coisas antes desse vídeo que são bem interessantes para o pré-planejamento da sua imigração. Você pode conferir isso aqui no cardzinho que vai aparecer aqui no canto superior direito do seu vídeo, a playlist de imigração. Espero que você goste. Hoje, dando continuidade à série de bate-papos que eu e o Hiro, que mora na Nova Zelândia, eu moro aqui em Portugal, a gente tem feito de uma forma genérica, não é específico para Portugal ou Nova Zelândia. Por enquanto esse bate-papo ele é muito... serve para qualquer país, na verdade. Se você escutar, você vai ver que a gente não fala de Portugal e Nova Zelândia, a gente é bem abrangente. E hoje o que a gente vai fazer, a gente vai apresentar uma sugestão. E o que seria isso? Imagine o seguinte, você está naquele planejamento, como a gente já falou, você começou a pesquisar alguns países que você acha que é interessante, tem aquilo que você busca como imigrante num outro país, o país tem aquelas características que te atraem, e você selecionou alguns países. E às vezes a pessoa fica em dúvida, poxa, ok, eu selecionei 3, 4, 5 países, não importa a quantidade, e você fica se perguntando, mas como é que eu vou pesquisar? O que eu tenho que pesquisar nesses países, né? Eu preciso de informação, mas como é que eu vou, digamos, estabelecer uma tabelinha com o primeiro país da minha lista, o segundo país que eu mais quero, o terceiro país que eu mais quero? É uma coisa muito subjetiva e é individual de cada um, né? Porque cada característica tem um peso diferente para cada pessoa, e isso a gente não consegue fazer uma super fórmula mágica para te dar de bandeja para você poder executar essa fórmula e obter a resposta. Mas o que a gente criou aqui é uma pequena lista como sugestão de coisas que você deve pesquisar nesses países para obter mais informações e assim você consegue digamos, priorizar os países em uma lista, né? E você consegue saber qual que é o país que mais lhe agrada, que tem mais condições de uma imigração com sucesso, daquele que, de repente, não é tão favorável para a imigração. Então, olha só, Hiro, o que a gente... é uma sugestão e individualmente você pode acrescentar, pode até retirar itens dessa sugestão, muitas vezes você vai usar todos esses itens e vai acrescentar mais alguns, mas pelo menos fica uma ideia, né? uma primeira abordagem para você começar a pesquisa, e eu vou dizer para você que só isso daqui que nós vamos apresentar já vai te dar infinitas horas de pesquisa. Não vou nem quantificar, é infinitas horas de pesquisa. Vamos lá então. Olha só, eu vou fazer a listagem primeiro e falar um por um, e daí a gente faz um comentário rápido sobre cada ponto, tá? A lista começa o seguinte, não necessariamente nós vamos depois nos próximos vídeos abordar esses assuntos nessa ordem, é bem provável, mas não necessariamente nessa ordem, mas os assuntos são os seguintes. Custo de vida versus salário mínimo, é um pouco polêmico esse assunto, mas a gente já fala sobre isso. Mercado de trabalho seria um outro tópico a ser pesquisado. Processo de imigração, tipos de visto, tudo que envolve o processo de imigração. Cultura, qual que é a cultura do país. Idioma. Economia e política. Clima. Localização geográfica. E por último, segurança. Então são esses os pontos que a gente sugere como pesquisa inicial para que você tenha uma boa base de informação dos países, e a partir disso daí você pode, vamos dizer assim, pontuar e eleger o que é mais importante e menos importante, e eu acredito que você sozinho consiga descobrir qual que seria o melhor país para você focar mais, mas sempre mantendo a mente aberta para os outros, tá? Hiro, não vamos entrar a fundo nisso, porque a gente vai ter vídeos específicos para falar bem detalhadamente de cada tópico.
mas de uma forma rápida, custo de vida versus salário mínimo. Qual que é a importância que você vê nesse tópico? Eu vou dizer que é um dos principais, né? Porque eu acho que muita gente acaba falando de qualidade de vida e dentro da qualidade de vida é uma mistura de todos esses itens que a gente está listando, É mas um mix, né? Uma balança de é, todos eles, na verdade. é uma mistura de todos esses itens, mas eu vou dizer que, pelo menos a percepção, na minha opinião, vem mais disso, de como é o custo de vida e quanto você ganha em relação ao custo de vida do país, né? Então, de uma forma bem rápida, igual você falou, a gente não vai entrar em detalhe, mas o custo de vida aqui na Nova Zelândia é altíssimo comparado com o Brasil, mas o salário mínimo aqui na Nova Zelândia é quase que infinitamente maior do que o salário mínimo no Brasil. Então, o salário é muito maior do que o custo de vida. Então, para o que você ganha aqui, o custo de vida é pequeno, né? Porque você está ganhando em dólar neozelandês, com o salário mínimo neozelandês, então o teu custo de vida é pequeno em relação ao que você ganha. E uma coisa errada, muitas vezes as pessoas só fazem conversão direta de moeda e falam, meu Deus, como é caro. Isso. E quando a gente apresentar o vídeo de custo de vida, salário mínimo, eu até acrescentaria mais um pedacinho nesse título, que seria poder de compra. Nós vamos explicar bem as diferenças. Aí aqui a gente vai estar abordando especificamente comparativos entre Nova Zelândia, Portugal e Brasil. E a gente vai explicar bem como que se deve fazer a conta para você comparar o preço das coisas, para você ter uma ideia do que realmente custa, tá? Em base com o que o pessoal ganha no país, né? Tendo sempre a referência, ou seja, a gente vai usar o salário mínimo como uma referência, porque é uma referência oficial, mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar muito bem, a gente já está preparando esse vídeo e vai ser um vídeo que vai ser muito legal, vai ter um comparativo ali, olha, sensacional mesmo, tá? Vamos lá. Mercado de trabalho. Esse daqui até eu posso começar a falar um pouquinho sobre isso. Pesquisa sobre mercado é essencial, né? Afinal de contas, você não, ainda pelo menos você não come luz, né? Você não sobrevive apenas absorvendo a luz do sol, você precisa de dinheiro. Então, dinheiro vem através do trabalho. E para você ter trabalho, você precisa procurar emprego. Então, conhecer muito bem o mercado de trabalho em relação à tua atividade profissional, em relação a qual é a tua profissão e a tua qualificação. A gente já falou um pouquinho sobre isso num vídeo anterior, sobre você fazer uma introspectiva, uma autoanálise das suas qualificações. Se você não assistiu, tá aqui o card para você assistir esse vídeo, te dar umas dicas boas. O mercado de trabalho envolve uma pesquisa que está diretamente relacionado com o sucesso do seu processo de imigração. Porque é fundamental. É fundamental que você consiga trabalho, né? E quanto melhor o trabalho, melhor vai ser o teu conforto financeiro. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Ele está diretamente relacionado ao primeiro item, né? Que é o custo de vida versus o salário mínimo e o salário mínimo entre aspas, porque na verdade o que importa é o quanto você vai ganhar, né? Se você fizer uma boa pesquisa o salário mínimo é a base, só de... Isso, porque se você faz uma pesquisa boa e consegue identificar qual é o mercado que você pode trabalhar, você pode estar ganhando 2 vezes o salário mínimo, 3 vezes o salário mínimo. Isso tudo vai depender realmente do mercado de trabalho. É verdade. Olha, próximo tópico, processo de migração. Quer falar sobre isso? O nosso exemplo aqui na Nova Zelândia tem sido muito dinâmico ao longo de todos esses anos, né? Desde quando, antes de eu ter chegado aqui era um processo, quando eu cheguei aqui foi um processo, hoje é um processo completamente diferente. Então, você tem que realmente estar estudando o processo atual, né, de como funciona, mas ele é decisivo na escolha do país e como você vai fazer essa imigração também, né? Então aqui, no outro vídeo a gente comentou, é muito mais fácil vir para Nova Zelândia do que na Austrália. Isso é um exemplo de pesquisa de processo de imigração.
saber se você vai conseguir visto de trabalho, visto de estudante, visto de residência, se você consegue cidadania, tudo isso pesa na balança também, né? De como é que tudo isso vai acontecer. Com certeza. Em quanto tempo todo esse processo leva, tem países que você consegue um visto de residência muito rápido. Tem países que levam 5, 7 anos para você conseguir o visto de residência e tem países que você nunca vai conseguir o visto de residência. Então, tudo isso vai pesar na balança da decisão do país que você vai escolher para imigrar, né? É verdade. E vou dizer assim, querer não é poder, né? Às vezes, eu quero ir para país X. Poxa, mas será que vale a pena? Se você pega um país que tem um processo de imigração em que demora demais para você conseguir uma residência ou demora demais para você conseguir a cidadania, o teu risco ele aumenta, porque você fica muito tempo vulnerável até conseguir a residência. E é bem complicado isso. Se você nunca imigrou, ou você ainda está começando essa ideia de imigrar, a residência é o primeiro passo da estabilidade. Você Sim. adquirir a tua residência no país, que é legalmente o documento que te permite viver naquele país de uma forma tranquila. Normalmente os países eles emitem títulos de residência temporários e depois emitem os permanentes e o próximo passo seria a imigração. Mas isso a gente vai falar com muito detalhe. Novamente, vai ser específico para Nova Zelândia e para Portugal, onde que a gente vai abordar os tipos de visto. Provavelmente vai ser mais de um vídeo, porque esse assunto de processo de imigração é extremamente extenso, é muita coisa, então provavelmente vai estar quebrado aí em vários vídeos, porque são muitos tipos de visto, muitos processos, e vamos falar de 2 países, então a coisa se alonga bastante, mas a gente prefere fazer vários vídeos e abordar tudo que for possível para te passar a melhor informação e você tá bem preparado, tá? Então, com calma, a gente chega lá. Sim. Vamos lá, próximo tópico, Hiro, cultura. Eu tenho Eu acho bem interessante esse. Eu tenho um bom exemplo aqui para colocar para vocês, que na palavra cultura eu vou dizer que se eu coloco uma pesquisa com relação a custo de vida, salário mínimo, mercado de trabalho, processo de imigração, eu teria uma grande chance de poder ir para o Japão, né? Eu tenho a cidadania, eu teria um mercado de trabalho bom para mim, o custo de vida seria relativamente baixo, perto do salário que eu estaria conseguindo. O meu problema, como eu morei lá quando eu tinha meus 22 anos, eu pude vivenciar a cultura. E eu vou dizer, como turismo, eu adorei a cultura. Agora, morar lá é uma cultura bem diferente, você estar morando lá, né? Aqui eu acabo chamando de lifestyle, que não é só cultura, como é o teu lifestyle, qual é o equilíbrio de vida e trabalho que você teria. Então, a cultura japonesa eu achei maravilhosa, etc., mas no dia a dia eu não gostaria daquilo para a minha vida, né? Então, esse foi um item que eu acabei usando para excluir o Japão da minha lista de países de imigração. E foi exatamente o item que mais pesou para eu escolher a Nova Zelândia, onde eu achei que a cultura aqui seria mais adequada para o que eu queria. E felizmente o que eu pesquisei foi o que eu encontrei aqui e exatamente é o que me faz feliz de estar por aqui hoje. Então a cultura eu acho que é um item extremamente importante de se entender para onde você está se metendo ali, para onde você está indo. Existem características culturais de alguns países, eu só vou de uma forma genérica, né, falar, que às vezes você não se adapta. Então você tem que fazer uma pesquisa, como é que é a cultura do país, a cultura de trabalho, esse tipo de coisa. Porque às vezes eles têm, vamos pegar que nem você falou do Japão, culturalmente lá eles trabalham quantas horas por dia? 10, 12. Então se você não está, digamos assim, não está topando esse hábito que eles têm, essa cultura de trabalhar muito durante o dia, meu amigo, não vai para o Japão, né? Não, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar 8 horas por dia, 40 horas por semana, e às vezes no país existe uma cultura em que se trabalha
existe uma cultura que as pessoas são muito fechadas, então você vai ter uma dificuldade extrema de fazer amizades e conviver, ter um convívio social. Você tem que pesquisar. São várias coisas que a gente vai abordar quando a gente chegar nesse vídeo da cultura. A gente vai esmiuçar bem a parte da Nova Zelândia e de Portugal. E a gente também vai dar alguns outros exemplos por aí, pelos nossos amigos que vivem em outros países. A gente vai poder dar uma ideia geral para vocês do que vocês devem observar quando vocês pesquisarem sobre cultura. Tá? Vamos lá, próximo tópico, idioma. Acho que esse é praticamente autoexplicativo, né? Você tem que... Se você vai para um país em que não se fala português, e mesmo nos países que se fala português, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque, como eu já falei em vídeos anteriores, existem diferenças entre português de Portugal. Às vezes demora alguns mesezinhos para você filtrar teu ouvido, aprender um novo vocabulário, então às vezes não é tão linha reta como as pessoas pensam, né? E quando você vai para um país que fala um idioma diferente, principalmente diferente do inglês, né? Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui na Europa, Dinamarca, Holanda, França e outros países em que tem um idioma diferente do inglês. O inglês, ele eventualmente pode ser um primeiro idioma para você ter entrada, você talvez até consiga, mas fatalmente você vai ter que se preocupar em aprender o idioma local, tá? Mas, novamente, quando a gente for conversar sobre idioma, a gente vai abordar bem isso daí. A gente pode deixar o link aqui para vocês dos vídeos que a gente já comentou ou dos vídeos que a gente vai comentar sobre idioma também. Fica fácil para vocês acharem. Ó, vamos avançar os últimos itens, então. Economia e política. É interessante vocês pesquisarem como está a situação econômica e política dos países. Às vezes pode estar um país que está em alguma crise, então pode ser incompatível para imigrar naquele momento. Clima. Cara, esse também eu acho que é autoexplicativo, né, Hiro? Se você não gosta de frio, você não vai para a Islândia. Que é um frio do cão lá no inverno, né? Então, também eu acho que está autoexplicativo, então vale a pena você pesquisar, conforme uma coisa que é de cada um. Localização geográfica, eu acho que está muito relacionado com clima também, mas é importante porque... E distância também, né, do Brasil, porque igual a gente comentou em outros vídeos, se o teu nível de saudade é alto, você precisa estar num país que o acesso de volta ao Brasil seja mais fácil, né? Localização geográfica às vezes tem muito a ver também com o custo de passagem aérea, então tem uma série de coisinhas que a gente vai abordar nesse tópico, quando a gente fizer o vídeo sobre localização geográfica, e a gente vai explicar um pouquinho melhor e com mais detalhe as diferenças e as características geográficas de cada país e algumas curiosidades também. E o último tópico... Deixa eu só explorar um pouquinho mais esse item localização. Igual você comentou do custo das passagens aéreas, mas se você, vamos dizer, você está otimista ou você tem uma boa carreira e você pensa, não, mas o preço da passagem aérea não é problema para mim. Mas se você mora aqui na Nova Zelândia, não basta você ter dinheiro, você vai ter que se submeter à volta de viagem para o Brasil, né? O que para muita gente é o inferno. Todo o processo de viagem para chegar no Brasil, né? Não são rotas fáceis, são rotas com... como é que fala quando você para o voo e tem que trocar? Muitas escalas, né? Muitas conexões. Não só a quantidade, mas a escala é extremamente longa, você tem que ficar 10, 12 horas no país até pegar o próximo voo, então tudo isso acaba influenciando no tema localização, né? É verdade. E o último tema, e não menos importante também, é a parte de segurança, né? Então, quando chegar, também eu acho que é autoexplicativo, né? A questão de segurança do país, a sensação de segurança, é uma coisa muito pontual para cada um. Cada pessoa... Tem pessoas que às vezes não se importam tanto com índices de violência local, né? Claro que não pode estar num nível extremamente baixo, mas tem pessoas que, por exemplo, são muito... como é que eu posso dizer? São muito preocupadas
com índice de violência. Às vezes teve algum trauma no Brasil e querem ir para um país que realmente os índices de violência sejam muito baixos. Isso pode ter um peso muito grande na escolha da pessoa, tá? Que pode até se prevalecer sobre outros itens que são importantes. Então, a gente vai abordar todos esses itens individualmente, vamos falar bastante sobre cada um, explorando todos eles, Nova Zelândia e Portugal, e às vezes até palpitando um pouquinho sobre algum outro país que a gente tenha conhecimento. Mas essa é a nossa sugestão, então, de tópicos, né, Hiro, para serem pesquisados, para que você possa ter uma boa base de informação para planejar com muita eficiência a sua imigração. Eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Não. Mas da minha parte era isso que eu queria passar. Só colocar aqui um resuminho para vocês, então, de todos os itens que a gente comentou no início e deixar aqui para vocês de novo a lista com todos os itens que são bem importantes para vocês pesquisarem. Eu, particularmente, não tiraria nenhum item dessa lista, eu apenas acrescentaria um ou outro a mais. É isso, eu também. Eu adicionaria mais itens, mas eu acho que todos que estão aqui são de extrema importância. Básicos, Pessoal, antes de apresentar então o resumo do nosso tópico, fica nosso pedido para que se inscreva no canal, dê o seu like e ative a notificação para novos vídeos. E fica então agora a listinha dos tópicos, do resumo dos tópicos para vocês darem uma conferida. Vocês também podem encontrar alguns links no descritivo do vídeo. E o próximo vídeo sobre imigração a gente já vai abordar custo de vida, salário mínimo e poder de compra. Então já vai ser um vídeo super, super interessante. Fiquem ligados. Se esse vídeo já estiver publicado, você vai encontrar um card aqui no canto direito superior do seu vídeo, se ainda não aparecer esse card, porque ele não foi publicado ainda, tá bom? Pessoal, mais uma vez, eu e o Hiro agradecemos a audiência e o carinho de vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas nos comentários, e a gente vai responder sempre, não se preocupe, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!